Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo. Hoje nós vamos resolver aqui a Unesp segunda fase. Então, a prova foi ontem e hoje nós vamos, então, fazer a resolução. Como eu sempre falo para você, além de você, se você prestou esse vestibular, você dá uma checadinha, se era, né, aquela linha de raciocínio estava correta, enfim. Se não for, né, tem outros vestibulares, nós temos a segunda fase da FUVEST, por exemplo, não sei em que estado você está, existem vários outros vestibulares aí. Então, as questões, como eu sempre falo, é para a gente não ficar, assim, martelando nela muito, né, porque ela já foi, mas que a gente aborde o tema e envolveu a questão, que aí a gente vai estar se preparando para todos os vestibulares. Então, eu já vou direto aqui à questão, deixa eu colocar aqui para vocês a provinha, né, para a gente compartilhar aqui, para a gente, vocês acompanharem junto, né? Então, vamos lá. Pessoal, olha, eu comentei com vocês que textos longos, você tem que grifar todas as informações, não é isso? Então, vamos lá, vamos ler rapidinho, depois vamos para as questões. Então, diz assim, olha, de 400 mil a 40 mil anos atrás, pequenos grupos de neandertales se distribuíam por uma região que hoje abrange a Europa, oeste da Ásia e Oriente Médio. Por exemplo, falou região, grifa já, Europa, oeste da Ásia, Oriente Médio, você tinha que grifar. É uma dica que eu sempre dou aqui para textos longos, né? Desde o sequenciamento do genoma neandertal em 2010, os dados genéticos sugerem com frequência que, em algumas das ocasiões em que se encontraram, o Homo sapiens e o Neandertais se reproduziram e deixaram descendentes férteis. Olha, gente, essa informação vai ser importante para a resolução do problema, né? Essa informação que eles se encontraram. Mas vamos continuar. Por essa razão, populações humanas atuais, sem ancestralidade exclusivamente africana, abrigam em seu genoma trechos de DNA neandertal. E também, gente, dando uma paradinha, essa referência do genoma, lá no terceira linha, texto e agora, DNA, também vai ser importante para a gente resolver a questão, certo? Então, continuando, não há evidência de que os neandertais tenham vivido na África. Os especialistas defendem que essa pequena contribuição, e aí reforça, né, dos neandertais, tenham influenciado certas características nos seres humanos modernos. Vários estudos já associaram genes, mais uma vez, Andy, dando a paradinha em genes vai ser importante para resolver a questão. Então, já associaram genes neandertais a traços mais vantajosos, como um sistema imune mais robusto, ou desvantajosos, como o maior risco de desenvolver doenças, como diabetes ou depressão. Aí também, já vou adiantar para vocês, pessoal, eles estão falando, né, de traços mais vantajosos ou desvantajosos, quer dizer, não há só coisas positivas. Então, o vantajoso é um sistema imune mais robusto e o desvantajoso é esse risco de doenças e diabetes e tal. Finalizando, a ideia de que o Homo sapiens tenha convivido com os neandertais não é nova. Antes dos estudos de DNA antigo, já existiam evidências arqueológicas dessa coexistência no Oriente Médio e na Europa. Mais uma vez, a ideia da coexistência. Cavernas em Israel e na Jordânia guardam resquícios de ocupação em sequência das duas espécies. Além disso, alguns fósseis apresentam traços mistos de Homo sapiens e Neandertal. Bom, pessoal, eu fui grifando aí para vocês acharem mais fáceis aquelas que nós podemos abandonar. Então, vamos para B, por exemplo, né? Você está vendo aí que está grifada. Ele diz assim, olha, uma combinação de exemplares de diferentes espécies como a origem apenas de problemas. Então, problemas e desajustes genéticos, não só problemas. Por isso que eu chamo a atenção ao ler o texto, certo? Ele colocou um problema, mas colocou também uma vantagem, não é? Então, está errado isso aí, não é? Não foi apenas problemas e desajustes genéticos.
C, o mais fácil, né, de a gente eliminar essa alternativa, foi o que está grifado aí, que fala do isolamento rigoroso que havia entre os representantes das diferentes espécies. Não, o tempo todo ele reforçou, né, no começo, falando que houve, né, deixaram descendentes, no final, eles coexistiram, né, depois, lá na Jordânia, umas 3 passagens fala da relação entre os dois. Então, não é esse isolamento rigoroso que fala C. A D, vou deixar aí para depois, quero comentar com vocês aí. E, a limitação do conhecimento acerca das origens dos seres humanos que contribuíram a ser objeto de especulação filosófica destituída de base documental. Gente, o tempo todo, né, como assim, falou dos fósseis, falou de pesquisa também do DNA, do genoma. Então, vamos lá. Vamos supor que você tivesse ficado na dúvida entre A e a D. Né? Por quê? Eu estou incluindo a D. Porque quando você lê, fala assim, olha, a hipótese mais provável de origem dos ancestrais humanos na África e, posteriormente, circulação e transferência das várias espécies para os demais continentes. Essa afirmação, ela é coerente, né? Os estudos apontam isso. Mas o que eu recomendo sempre para você? Quando ficar em dúvida entre duas, lê de novo o enunciado. Olha, o texto apresenta resultados recentes de pesquisas sobre a evolução humana. Então, o que o texto está enfatizando? É a articulação de conhecimentos obtidos por meio de pesquisas científicas, certo? Genoma, DNA, pesquisas sobre fósseis, todos são pesquisas científicas de áreas diferentes, na busca de explicações sobre as origens e a movimentação e a evolução dos ancestrais humanos. Então, olha, essa, né, aqui eu fiz um segundo texto aqui para você ver. Então, olha, não, as partes grifadas, tá vendo? Olha, dados genéticos, genoma, DNA, que eu já enfatizei, e, como eu disse também, né, olha, no finalzinho, né, sempre a ideia de convivido, Homo sapiens tenham convivido. Então, por eliminação, daria para você chegar na questão correta. Agora, aí que eu falo para vocês, na véspera da prova, eu falei, olha, você tem que ficar atento, que a Unesp, muitas vezes, ela cobra isso. Tá? O que está mais ou menos consolidado? E aí eles vêm com um texto, ou que seja uma nova pesquisa, que às vezes contrapõe aquela... Não é o caso aqui, né? Continua valendo essa hipótese provável da origem dos ancestrais humanos na África, mas não é o que esse texto quis abordar. Esse texto quis abordar outro aspecto, né? E incluiu também, na verdade, porque quando ele fala, olha, o finalzinho, né, da alternativa explicação sobre as origens, as movimentações, né, no caso, então está incluindo essa hipótese aí. Então ela está mais coerente, ela está melhor, tá? Mas, como eu disse, está em dúvida entre duas, tem que voltar ao texto, certo?